G-Shock GA400, um Anadigi que tem um design diferente, com um total de 6 botões, sendo que um deles é rotativo e comanda várias funções. Vamos saber tudo sobre ele aqui nesse vídeo. Uma dica incrível para você que quer aprender e se desenvolver. É o podcast Descomplica TD, que traz semanalmente temas relevantes sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, além de entrevistas com personalidades que atuam nessa área. Você vai encontrar o podcast Descomplica TD aqui no YouTube, no Spotify e também no Apple Podcasts. Eu estou deixando na descrição desse vídeo os links para que você acesse agora mesmo o podcast Descomplica TD. Não perca! Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer o GA400, um G-Shock com um design bem interessante, como a gente vai ver. Ele é um relógio que foi lançado em 2014, ou seja, está completando 10 anos, e ao longo desses 10 anos foram lançados 30 modelos. Estou pondo uma imagem aí, você vai ver que tem cores diversas, acabamentos aí diversos, contrastes entre fundo, pulseira, caixa, muitas variações aí de cores, 30 variações. Esse modelo que está aqui comigo é a variação 1BDR, que é uma variação em preto, tem algum acabamento em branco, cinza, a gente já vai ver em detalhes. Bom, como eu falei, é um relógio aí com mais de 10 anos, né? Antes da gente entrar nos detalhes desse relógio aqui, vamos abrindo ele enquanto isso, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar links para a compra dele. E também não esquece, deixa seu like nesse vídeo, deixa aqui também os seus comentários, as suas dúvidas e, muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Bom, aqui está o cartão de garantia dele e aqui dentro nós temos o relógio e o manual na famosa latinha aí da G-Shock, né? Então vamos abrir a latinha, está aqui o manual para o módulo 5398 e aqui nós temos então o relógio bem acomodado aqui com essas espumas todas, né? Já vamos então dar uma olhadinha nos detalhes dele. Como eu falei, é um relógio que tem um design muito interessante, ele tem um grande botão que permite aí acesso a várias funções, né? Bem, aqui está ele então, o relógio, como eu falei, é acabamento todo em preto, display invertido. Só não citei, né, anteriormente que ele tem alguns detalhes em vermelho, né, que fazem parte aqui da composição dessa variação, que é a 1BDR, né? Então nós podemos observar aqui que ele tem um displayzinho aqui lateral, os ponteiros Anadigi e toda a parte digital, né? Esse grande botão aqui é o botão que vai permitir acesso a algumas funções, né? E a gente já vai mostrar como ele funciona. Bom, vamos então, antes da gente entrar aqui nos detalhes das funções e tudo mais, vamos só dar uma olhadinha aqui no manual para ver o resuminho dele. A gente pode observar que o manual tem vários idiomas, inclusive o português. Então nós vamos aqui na parte em português, somente dar uma passadinha rápida aqui nas principais funcionalidades dele, né? Aqui é muito importante, né? No início da parte em português, você vai ver que tem aqui um QR Code para você baixar o manual completo da internet. Apesar desse manual aqui, que vem com ele em papel, ser grande, não é completo. Você vai ter aqui mais informações nesse manual pela internet. Então veja, de cara aqui ele falou configurações das definições de cidade, hora, data, né, local, né, que é cidade local na verdade. Aqui nós temos a informação da utilização do botão lateral. Então esse botão lateral vai ser muito importante nas configurações e também na utilização dele. Ele tem funcionalidades completas aqui, né? Nós vamos ter que, no momento da configuração, trabalhar com a cidade local. Aqui nós temos a possibilidade de configurar horário de verão, 12 ou 24 horas, o tempo, né, de iluminação dele. Enfim, ele tem todas as funcionalidades como cronômetro, timers, alarmes, que os Anadigi da G-Shock costumam trazer e com um design aqui
que dá uma aparência a ele de super resistente, né? Muito bacana esse design dele aqui, né? Bom, aqui eu tenho, então, na caixa dele, né? Como a gente falou, nós temos acabamento em branco aqui nos ponteiros, nós temos um acabamento da caixa e dentro aqui do mostrador em preto, temos um cinza escuro, temos alguns desenhos aqui que é um cinza mais clarinho e o vermelho. Então, uma composição aí de cores bem interessantes, né? Vejam que ele tem um botão aqui de modo, ele tem um botão de ajuste aqui em cima, o botão de luz e aqui embaixo o botão, né, que vai permitir a gente, durante o ajuste, utilizar também no cronômetro e tudo mais. Bem, ele é um relógio totalmente em resina, né, tanto a parte aqui da pulseira como da caixa dele. Resina, pulseira bem resistente, aqui com uma... na verdade, aqui são 2 furos, né? Então nós temos aqui esse passador, né? Também bem largo, tem um design bem bonito aqui. A fivela aqui é em plástico, né? Plástico preto, não é em metal, mas ele parece ser bem resistente no geral, né? Ele é um relógio que tem 70 gramas, então ele não é dos mais leves, mas também não é muito pesado. A altura dele aqui é de 55 milímetros, ou seja, 5,5 centímetros, então ele é bem alto, bem grande. Lateral, 51,9 milímetros, que dá 5,2 centímetros, então ele tem 5,5 centímetros e 5,2 de lado, né? 5,5 de altura, 5,2 de lado. A altura é sempre medida entre os parafusos da pulseira, né? Isso que é interessante você saber. E aqui a largura dele, né? Essa largura tem 18,3 milímetros, ou seja, 1,8 centímetros, né? Bastante, ele é bem alto também, um relógio aí de grande porte. Ele utiliza uma bateria SR927W, que tem uma previsão aí de durabilidade de 3 anos. Então essa a previsão aí, e a gente sabe que as baterias da Casio, elas têm uma previsão aí bem conservadora. A bateria original que vem com esses relógios, ela geralmente dura mais do que essa previsão de 3 anos. Então ela vai durar em mais de 3 anos. Bom, ele está aqui na função de hora, né? O que ele está mostrando? Se a gente olhar ali em cima, ele está 7-21, ou seja, 21 de julho. Ele não está errado. Hoje é 21 de julho, um domingo. E por isso que está Sunday ali, domingo. E está marcando aqui 11 horas, 10 minutos e tem os segundos do lado. Então ele tem aqui a informação completa, dia de semana, né? Dia do mês, dia de semana e hora nesse display de time aqui, né? Como é que a gente ajusta o time? Por esse botão de ajuste. Eu acredito que ele esteja bem correto, né? Pelo que a gente viu aí, mas vamos dar uma conferida e vamos passar aí por todas as configurações de ajuste de hora dele. Vamos para isso utilizar aqui o nosso smartphone como referência. Então aqui, veja, ele está um pouquinho coisa adiantado, né? Ele está alguns 20 segundos adiantado assim. Bem, vamos trabalhar então aqui no ajuste, né? O que eu vou fazer? Vou clicar no ajuste, ele entrou, aliás eu tenho que segurar, veja, ele pisca 7, aí eu seguro, olha aqui, ele está piscando, ah, que legal, ele tira os ponteiros da frente, ó. Não sei se é isso que ele está fazendo, ele já está ajustando os ponteiros aqui, né? Ó, o que ele está dizendo ali? A cidade é a primeira coisa, né? Então, olha, eu virando aqui esse botão grande, que aliás eu não mostrei ainda o botão grande, né? Eu falei de todos os botões, menos do grandão. Aqui eu mudo o local, a localidade, olha. Então, agora ele foi, por exemplo, para New York City. E aí vai, né? Será que subindo ele volta? Volta. Ele volta sim, olha lá. Então aqui eu tenho Rio de Janeiro, que é o nosso padrão, né? Então beleza, o que eu faço agora? Rio de Janeiro, eu vou manter, que é o padrão da hora do Brasil, hora de Brasília. Clico de novo aqui no modo, eu vou para o relógio a informação, né, de horário de verão. Ele está desligado, tá off. Se eu girar esse botão, eu posso ligar ou desligar o horário de verão, né? Então se eu girar aqui, só para a gente ver, ó, liguei o horário de verão, veja que ele já mudou para 12 aqui, né? Vamos desligar o horário de verão. Desliguei o horário de verão, ele voltou para 11. Ele acrescentou 1 hora quando eu liguei o horário de verão, né? Continuando, o que a gente tem? Eu quero um relógio de 24 horas ou quero um relógio de 12 horas. Da mesma forma, eu virando aqui, eu vou ter a mudança para um relógio de 12 horas ou para um relógio de 24 horas.
Vejam que ele está marcando 11 horas da manhã, né? Porque quando eu mudei para 12 horas, ele não acendeu o pezinho ali, né? Que seria da tarde. E ele estaria aqui da noite, na verdade, ele estaria em 24 horas marcando 23. Né? Então ele está aí no relógio 24 horas. Vamos manter 24 horas. O que mais que eu tenho aqui? Agora eu tenho segundos, né? Então girando aqui, aliás, apertando esse botão aqui, eu zero os segundos, ó, para fazer a sincronização, né? Vamos acertar primeiro os minutos, aí a gente vê todo esse resto aqui, ó. Agora eu estou aqui na questão de hora, né? E minuto. Olha que legal, né? Ele tá... Agora são 11 horas 13 e 0 alguma coisa. Eu vou pôr 11 horas e 14. Deixa eu zerar os segundos aqui, né? Eu vou pôr 11 horas e 13, porque os segundos já estão avançando. E vou voltar para os segundos, ó. Aqui é a hora, né? A hora está correta. Eu quero voltar para os segundos. Aqui é o tempo de luz, né? Eu tenho tempo 3 segundos ou 1 segundo. Vou deixar em 3 segundos, que é um tempo de luz maior. Bem, vamos de novo. Aqui, ó, Rio de Janeiro. Aí, agora sim eu estou em segundos. Ó. Zerei segundos. O que ele fez? Ele foi para 14. Por quê? Porque ele estava acima de 30 já, né? Então vou esperar o quê? O meu relógio aqui, o meu smartphone mudar para 14. Tá quase lá. Quando ele girar 14, eu aperto esse botão de novo e eu zero. Ó. Perfeito. Agora eles estão sincronizadinhos com... inclusive os segundos, né? Então, voltando aqui, só para a gente passar de novo, né? Eu estou nos segundos, ajuste de segundos. Próximo ajuste é o ajuste de minutos, aqui é o ajuste de horas, aqui é o ajuste de ano, 2024, está correto. Aqui é o ajuste de dia e o ajuste de mês. Aqui eu posso ligar ou desligar a parte aqui de, olha, multi, né? Parte de som, quando eu clico nos botões. Se eu deixar esse key e o símbolo ali de música, né, indica que eu tenho um bip toda vez que eu clicar no botão, ou eu posso deixar ele no mudo se eu quiser, né? Então eu escolho aqui a forma que eu quero deixar. Aí a outra é a iluminação, eu deixei já em 3 segundos, posso deixar 1 ou 3 segundos. E dando a volta completa aqui, eu volto agora na cidade, para acertar a cidade, que é o primeiro ajuste. Aí clico em ajuste, e ele está pronto. Agora ele vai sim colocar os ponteiros nas 11h15, que é o horário que eu mudei aqui para o horário de casa, né? Muito bem, né? Avançando aqui, o que eu tenho? Eu tenho o stopwatch, que é o cronômetro, eu tenho o horário global. Então, por exemplo, aqui ele está marcando Cidade do México, mas eu posso mudar aqui, por exemplo, para Denver. Olha lá, Denver. Posso mudar aqui, por exemplo, para o que será esse YEA? Seria Edmond. Aqui eu tenho Los Angeles, LAX, né? Los Angeles. Então eu consigo, por esse botão aqui, eu vou girando o botão lateral, mudando as cidades do World Time. Então, por exemplo, vamos colocar aqui numa cidade Honolulu, né? Vamos deixar aqui Honolulu. Então agora são 4 horas e 15 e 16 em Honolulu, e da madrugada, né? Pelo que ele mostra aqui, né? Porque se a gente pegar uma cidade que está na parte da tarde, vamos lançar, a gente vai ver, olha, por exemplo, na parte Tóquio. Tóquio são 23 e 16, porque ele está marcando em 24 horas, né? Bom, vamos deixar Tóquio aqui no horário mundial. Então é muito fácil trocar a cidade, basta girar aqui, né? O que mais que eu tenho, né? Vamos avançar aqui um modo, eu tenho meus alarmes. Então eu tenho aqui alarme 1, avançando, eu tenho o SIG. O que é o SIG? O SIG é o bip de hora cheia. Vamos dizer que eu quero colocar o alarme 1 às 7 horas da manhã. O que eu faço? Eu venho no ajuste seguro. Aí eu vou ajustar. Tem que segurar até ele piscar, tá? Tem que segurar um pouquinho. Pronto. Aí ele tira, né, o ponteiro da frente para a gente poder trabalhar. Isso é bacana, né? Ele tira os ponteiros da frente do display para a gente poder trabalhar. Então veja, o alarme 1 está ligado, né? On. Aqui agora eu ajusto o alarme 1 para a hora que eu quiser, né? Então, sei lá, vamos dizer que seja 7h30 que eu quero que ele toque. Eu giro aqui até chegar no 30. E agora eu venho aqui no modo e eu coloco 7 horas. Então estou ajustando o alarme 1 para 7h30 da manhã. No ajuste, né, eu saio do modo de ajuste.
ele está ajustado. E aqui em cima, esse on e off, eu posso por esse botão ligar e desligar. Agora eu desliguei o alarme, então ele não vai tocar às 7h30. Se eu fizer isso, ele vai tocar às 7h30. Muito bacana, né? Acabei de desligar. Aqui eu vou trocando os alarmes, como a gente viu, né? Então tem o alarme 2, tem o alarme 3, posso ajustar cada um deles, alarme 4. Aí eu tenho o snooze, que é o soneca, o tempo que ele vai tocar o alarme, depois eu aperto qualquer botão, ele toca novamente, que é o soneca. Tenho aqui o signal que está desligado, aqui nesse botão eu ligo, né? Então agora a partir que eu liguei ele vai tocar as horas cheias, e aqui ele desliga as horas cheias, toque de hora cheia. Legal, né? Muito bacana. Então eu consigo por esse botão aqui, mudando de alarme, coloco no ajuste o horário que eu quero e por esse botão aqui eu ligo ou desligo os alarmes, né? Então olha que bacana, né? Então esse grande botão aqui, ele é usado para várias configurações, como a gente já viu até agora, e mais, e outras, né? Olha que legal o acabamento desse botão. Então ele tem esse grande botão lateral, esses dois botões de ajuste aqui, né? O de luz, que a gente já vai ver mais no escuro também, e esse botão aqui que permite o ajuste das horas, esse botão aqui de modo e o botão que entra no modo de ajuste, né? Então vamos lá, vamos continuar andando aqui. Aqui é o timer, né? O timer, inclusive, ele está andando, né? Por alguma razão aí, ele ficou ligado, né? Inclusive está piscando um over ali em cima. Como é que eu vou parar o timer, né? Eu vou clicar nesse botão lateral e ele para. Esse botão aqui é o que comanda as funções, né? Nesse botão aqui eu volto o timer para onde ele estava. Então veja, o timer zerado ele está marcando 1 minuto, e nesse botão aqui ele tem timer de até 60 minutos. Ó. Eu coloco, vamos dizer que eu queira um timer de 5 minutos, então eu vou zerar, na verdade é melhor ir para o outro lado, que é mais rápido, né? 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Então quando eu disparar o timer agora, então por esse botão aqui eu disparo o timer, ele começa a contar 4 minutos, 58, 57, 56. Nesse botão aqui eu paro, e nesse botão aqui eu zero, volto por 5 minutos. E aqui eu ajusto o tempo do timer no grande botão aqui, que eu giro, né? Muito legal. E o cronômetro, então, como é que funciona, né? A gente já viu que a gente sempre dispara as funções por esse botão aqui. Então clico, ó, aí disparou, tá correndo o cronômetro, 2, 3, 4 segundos, né? 6 segundos, 7. Se eu clicar aqui, ele parou ali nos 8 segundos. Se eu clicar de novo, ele continua a partir de onde ele parou, né? Então, ó, continuou 8, 9. E eu tenho também o split. Onde que é o split? Deve ser nesse segundo botão de função aqui, né? Cliquei nesse botão, veja, aparece um SPL de split. Significa o quê? Ele parou ali para mim nos 16, mas ele continua correndo. Tanto que se eu clicar de novo, ele já está lá na frente, ó, 25. Então, essa função aqui do cronômetro de split é fazer com que eu faça uma consulta, já consultei, clico, mas ele continua correndo. Já esse botão aqui, ele para realmente, e aí eu, ao clicar, ele continua de onde parou. Para zerar, o segundo botão de função. Então, bem fácil, né? Depois que você pega o jeitão dele, então ajustes nesse botão grandão, aqui que gira. Esse botão é um botão aqui de configuração também, né, de apoio às configurações, e o botão principal que dispara, né, timer, dispara cronômetro e liga, desliga os alarmes e tudo mais, é esse botão lateral. Bem, nós não vimos também a iluminação, né? A iluminação dele é uma iluminação bem interessante. Eu vou reduzir as luzes aqui, de onde nós estamos, para a gente poder ver a iluminação. Olha só que bonita a iluminação dele, né? E eu configurei para 3 segundos. Então, quando eu clico, ela fica 3 segundos ligada. A gente consegue enxergar os ponteiros e a parte de baixo do display ali bem tranquilo, né? Inclusive ele estava... Vamos colocar ele de volta aqui no horário. Agora, quando a gente clica, a gente vê que são 11 horas e 25 minutos também no digital, né? Dá uma boa visibilidade aí do relógio. Muito legal, muito bacana. Bem, uma coisa que nós não comentamos é a função desse ponteirinho lateral aqui. O que é esse ponteirinho lateral? Ele é um ponteiro do timer. Então vamos voltar lá no timer. A gente viu como funciona o timer, mas a gente não viu esse detalhe desse ponteirinho aqui, ó. Então, por exemplo, ele está com um timer ali de 10 minutos, né? Eu posso ajustar por aqui. Observe o seguinte, à medida que eu aumento esse tempo aqui,
Vejam como esse botão vai para o ponto correspondente. Por exemplo, eu vou colocar o timer em 15 minutos. Esse ponteiro está marcando 15. Por quê? Porque a partir do momento que eu disparar esse timer aqui, ele também me ajuda visualmente a ver como é que o timer está andando. Então, por exemplo, se eu deixar o timer correndo, né, e eu for para um outro modo aqui qualquer, eu continuo acompanhando o timer por esse ponteiro aqui, né? Muito legal. Então eu posso ir para outro modo, tanto que o timer, né, quando a gente olhou aqui o relógio pela primeira vez, ele estava correndo e esse ponteiro estava marcando ali o timer. Muito legal, né? Voltei para o timer, ó. O que eu vou fazer agora? Vou zerar, né? Vou parar, na verdade, e vou zerar o timer, 15 minutos. E ele sempre, então, parte do tempo que eu colocar. Vou colocar o timer de 10 minutos, tá aqui. Quando ele chegar em cima, é porque zerou o timer. Então, eu tenho a visualização do timer por esse ponteiro, mesmo estando fora da função timer. Bacana, né? É mais um charme aí desse relógio. Então, bom, nós já vimos o jeitão dele, vimos a caixa, a gente só não viu a parte aqui de informações que ele tem na tampa traseira. Que informações ele tem aqui? Olha lá, ali em cima, o nome Cássio, ali dentro da caixinha, né, à direita, o 5398, que é o número do módulo, aí o GA400, que é o modelo dele. Dentro, né, da parte maior está escrito choque resiste, antimagnético, estrutura de absorção de choques, enfim. E aqui ele vem, né, na parte de baixo, a informação de que ele que a tampa traseira é em aço inoxidável, que o movimento dele, ou seja, a máquina foi feita no Japão e que ele foi cased, ou seja, ele foi montado na China. Então é um relógio que tem o mecanismo, a parte eletrônica dele aqui, a parte mecânica dos ponteiros feita no Japão, e ele é montado na China. Então caixa, pulseira e todo o resto é colocado na China. E ele resiste até 20 bar de pressão, que são 20 atmosferas, ou seja, mergulho de até 200 metros na água. Bacana, né? Bom, então esse aqui é o Cássio GA400, G-Shock GA400, um relógio muito interessante, funcionalidades completas, Anadigi, com esse grande botão lateral, um design assim que remete a uma resistência. Quando você olha esse design, você fala, poxa, esse aqui é um relógio forte. Basta olhar para ele, e realmente ele é um relógio resistente, né? E com informações aqui, funcionalidades completas para um Anadigi. Bem, é isso que eu queria então mostrar desse relógio. Não esquece de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, você vai ter links para a compra dele. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, não esquece de deixar seus comentários, suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.